Meu nome é Jéssica Rodrigues, eu sou graduada em Arte e Mídia, pela Universidade Federal de Campina Grande. E eu vou apresentar o artigo Este Personagem Real, Hibridismo no Cinema Documentário Contemporâneo. Entendendo a arte contemporânea como sendo uma tendência artística que tem na sua essência essa ideia de desenvolver experimentações que trazem como objetivo a inovação do campo da arte, através do abandono de suportes tradicionais, do uso de novas tecnologias, misturas de tecnologias e características artísticas, entre outras características, O presente artigo ele foca na questão do documentário contemporâneo, trazendo e defendendo-se justamente nessa questão de troca de características entre formas do fazer artístico, no caso do cinema. De modo geral, a adoção do termo documentário está ligada à necessidade de legitimação. A palavra ela foi utilizada pela primeira vez por John Grierson, ainda em 1926, ao fazer uma crítica ao filme Moana, de Robert Flaherty, e mais tarde Grierson ele viu que essa crítica ela foi uma crítica equivocada, com relação ao uso do termo documentário. No caso, só quando ele formou o seu grupo de produção de filmes educativos, Grierson, que ele retomou o termo documentário, agora inserido no contexto das necessidades retóricas do campo das relações públicas e ao novo contexto histórico. Porém, é bem verdade que o cinema documentário ele não criou uma sintaxe fílmica própria, que fosse alternativa ao cinema de ficção. Ele foi se apropriando da linguagem ficcional, e aí então ele conseguiu trilhar o seu próprio caminho. Fernão Pessoa Ramos ele afirma que justamente essa falta de conceitos específicos ela provoca dificuldade no desenvolvimento de ferramentas analíticas, comprometendo o horizonte das produções não ficcionais. Sylvia Darin fala que é preciso reconhecer que o documentário não é um conceito que se possa pensar em um plano teórico. O autor ele propõe que o documentário se enquadra num dos grandes regimes cinematográficos, a que se refere Christian Metz. Esses regimes eles correspondem às principais fórmulas de cinema, cujas fronteiras elas são fluidas e incertas, mas, como diz Darin, são muito claras e bem desenhadas no centro de gravidade. É por isso que se podem ser definidas em compreensão, não em extensão. Fecha aspas. Concordando com essa ideia de Darin, Cristina Mello ela afirma que a região de fronteira entre o documentário e as produções audiovisuais é muitas vezes nebulosa. Neste sentido, é possível constatar que as características constitutivas do gênero documentário são constituídas muito mais por elementos flutuantes que fixos, justamente por essa característica de adaptação. No caso, quando a gente volta um pouco no tempo, é possível observar que o cinema ele surge a partir da apropriação e da mescla entre a ciência e a arte, entre as experiências tecnológicas e as diversas formas de manifestações artísticas que haviam na época do seu surgimento, A exemplo do teatro, da lanterna mágica, Porém, ao observar um pouco mais de perto sua história, é possível notar que o cinema passou por algumas fases até chegar ao formato atual, que ainda assim é um contínuo mutante, Apesar do método utilizado pelos Lumière, que são considerados fundadores do cinema, consistir em capturar, através de melhor enquadramento possível, instantes da realidade, os momentos eram filmados sem que houvesse preocupação com controlar a cena, Não existia a ideia de tentar trazer uma narrativa, Era apenas uma ideia de registro. Numa entrevista a Sadol, Luiz Lumière, um dos irmãos, ele afirma que os trabalhos que ele realizou na área cinematográfica tinham como finalidade investigar a técnica, chegando a afirmar, inclusive, que nunca tinha feito o que se chama de mise-en-scène, que é justamente essa ideia de direção de cena. E completa que no cinema o tempo dos técnicos acabou, agora é a época do teatro. Foi o que ele falou
quando se inicia o processo de introdução da narrativa e da mise-en-scène no cinema. As produções feitas pelos Lumière, entre as quais a gente pode citar A Saída da Fábrica e A Chegada do Trem, eram produzidas como forma de teste para enriquecer os estudos acerca da captura de movimento, né? E neste sentido, era uma ótima ferramenta para registro do cotidiano. Sendo assim, as produções não pensavam em histórias a serem contadas ou dramas a serem encenados. No início, as mais simples atividades do dia a dia eram suficientes para se ter um bom filme, né? Como se tem, por exemplo, ainda na produção dos Lumière, O Almoço do Bebê, onde é apenas feito um registro de um bebê sendo alimentado por duas pessoas que aparentemente são seus pais, né? Entre os anos de 1900 e 1901, foi o período em que estes tipos de filme, mais tarde conhecido como filmes de atualidade e cinemas de atração, eles atingiram o ápice de suas produções, né? Porém, muito mais rápido do que se pensa, né? Logo após 2 anos, como mostra Darin, foi em 1903 que começa a mudar e o foco do público ele se volta para o cinema de ficção, né, com os filmes encenados, com maior variação de planos, com uma duração maior. E aí, nos anos seguintes, é possível observar essa afirmação do cinema, e mais de forma específica do cinema de ficção, enquanto forma de entretenimento. O que antes era lugar do cinema de atração dos filmes de viagem que eram feitos, né? Nesse sentido, Darin fala que para tornar os enredos compreensíveis era preciso recorrer a recursos externos à imagem projetada, né? Nesse sentido, era preciso contar com meios como a própria memória do espectador, né? Reconstituição simplificada, voz, música, que no cinema, no começo do cinema, antes do cinema falado, né? da introdução do áudio, a ideia da música era feita ao vivo, né? Enquanto os filmes eram exibidos, as músicas elas eram feitas ao vivo, no mesmo local onde estava a plateia, né? Apenas seguindo o filme. A primeira obra, que é considerada do gênero documentário, ela foi realizada pelo cineasta americano Robert Fluher, né? O filme ele chama Nanook of the North e ele foi feito em 1922, né? E além das questões dos instrumentos de gravação e dos recursos próprios da ficção de pré-produção, produção e pós-produção, o filme ele utiliza a técnica da encenação, né? Quando Robert Fluher ele pega de famílias diferentes personagens para formar uma única família, né? Na verdade, a ideia do diretor era mostrar a realidade daquelas pessoas, mas ele queria transformar numa família que ficasse bonita para a câmera. Então ele selecionou as pessoas que ele julgava mais bonitas daquela aldeia, daquelas pessoas, daquele grupo, e ele formou a própria família. E aí fez com que as pessoas continuassem fazendo aquilo que já era de hábito. Porém, ele usou essa técnica de encenação, né? O documentário foi feito inicialmente como um filme de viagem, né? Apenas para mostrar o externo para pessoas que não poderiam viajar ou que não poderiam ter acesso àquelas imagens, àquele local. Mas Gabriel Andrade fala que depois de ter sido acusado de reencenação, de ter reencenado ações, né, e situações no filme, Fluher disse que algumas vezes é necessário mentir e distorcer algumas coisas para mostrar o seu real espírito, né? Sobre essa questão de encenação, Andrade fala que em Nanook of the North, essa discussão da encenação, ela toma um segundo valor, né, um valor secundário, justamente pela questão estética que o filme possibilitou, né, sendo o primeiro filme do gênero documentário a introduzir uma narrativa, né, a querer
trazer uma história, querer contar algo, não apenas mostrar, né? Então, Andrade fala que ao escolher o recorte de narrar a vida de um esquimó e sua família, né, diferentemente de todos os documentários feitos até a época, o diretor partiu de um princípio próximo aos da ficção, né? Ou seja, ele partiu de um recorte que possibilitou desenvolver situações tocantes e carregadas de valor sentimental. E essa apropriação de princípios ficcionais e a adequação ao documentário, né, possibilitaram as primeiras manifestações da dramaticidade nos filmes não ficcionais, né, acompanhadas da identificação dos espectadores com certos personagens. Ou seja, é possível notar que o documentário ele é, na sua essência, um gênero híbrido, né? Ao observar o trabalho de Cristina Mello, é possível separar o processo de construção do documentário em dois grupos de elementos que estão constantemente em situação de troca, né? E essa troca depende das necessidades éticas, estéticas e técnicas do documentarista. A gente pode ver, né, que o documentário ele na sua essência, é um gênero híbrido, né? Quando a gente observa o trabalho de Cristina Mello, é possível a gente separar, né, o processo de construção do documentário em dois grandes grupos de elementos, né? E esses elementos eles estão numa constante situação de troca, né? E essa troca ela depende da necessidade ética, da necessidade estética ou da necessidade técnica do documentarista, né? Esses grupos eles são formados novamente por elementos ficcionais e elementos de relação com a realidade, né? Tais como plano, né? Como elementos ficcionais, o plano, né? A utilização de planos e enquadramentos próprios do cinema de ficção, né? Elementos de iluminação e da montagem, né? A questão do real, né? Os elementos do real, a gente tem novamente a questão do registro em loco, a não direção dos atores, que é um ponto questionável, né? É um elemento que às vezes ele é utilizado, às vezes não se dirige aos atores, né, como no documentário observativo, mas às vezes existe a direção dos atores, né, como no próprio filme de Robert Fluhrer, né. E aí a gente também tem a utilização de cenários naturais e a utilização de imagens de arquivo, né. Cristina Mello, ela fala que a marca característica do cinema documentário é o caráter autoral, né, que ela define como uma construção singular da realidade, né, um ponto de vista sobre a realidade, mas um ponto de vista particular do documentarista, né, em relação àquilo que é retratado. É possível notar que o conceito de documentário ele sempre se adaptou às realidades tecnológicas, culturais, né, sociais, econômicas, políticas ao longo do tempo. Né, e sobre isso é possível ver no trabalho de Fernão Ramos que durante 1930 e 1940 foi, né, por exemplo, o período do documentário clássico, né, que trazia a utilização de uma voice-over fora de campo, né, ou seja, de uma pessoa, um ser, uma voz que não estava na frente da câmera, né, e que era detentora do saber sobre aquele mundo retratado, né? Ou seja, numa situação de um filme documentário sobre uma aldeia, quando você usa voice-over, essa voz, mesmo que não seja de um personagem social que faça parte daquela aldeia, ela sabe mais e ela vale mais do que um depoimento de um daqueles personagens ou daquelas pessoas que estejam aparecendo na câmera. Já no documentário contemporâneo, né, a ideologia muda, né? Agora aqui existe uma desconfiança sobre essa forma objetiva de representação do mundo, né? E o narrador, ele nem sempre é confiável,
Sendo assim, né, a gente pode ver que desde o início o documentário sempre foi um gênero difícil de classificar e de especificar de forma pontual. Na realidade, é possível perceber que existem características que foram se aperfeiçoando e se fixando no gênero, mas que mudam de acordo com aquilo que as pessoas que fazem os filmes trazem de novo e também de acordo com os avanços tecnológicos que vão surgindo ao longo do tempo. Darin, né, ele aponta duas fases no movimento do documentário. A primeira, onde Grierson, com preferências mais realistas, impunha os efeitos dramáticos baseados na generalização e no simbolismo, né, onde não havia um interesse em aprofundar as questões sociais e econômicas, tendo um efeito mais de integração social de modo conservador do que realmente afirmação social, né, afirmação de cidadão críticos, né. Os filmes, no entanto, eles contavam com montagem de imagens que eram cuidadosamente compostas, né. O segundo momento surge com os desafios dos novos temas e limites da comunicação do público, né? E aí é quando surge a imposição da forma da história e da valorização dos personagens, né? Reafirmando a ideia de que o documentário vai se adaptando aos novos processos, meios e formatos. Já no início da formação do gênero é possível pensar em uma forma primária de hibridismo, né? Da troca de características entre os gêneros. No segundo ponto, né, o artigo traz a questão do cinema híbrido, né, no documentário contemporâneo. Começa o artigo com uma frase de Maria Helena Braga e Vaz da Costa, né, onde ela fala que as fronteiras entre a ficção e o documentário são flexíveis e dependem bastante da criação autoral, né, reafirmando tudo que a gente já viu até agora, né, como característica dos documentários, né. A respeito do documentário, Bill Nichols, ele fala que, de certa forma, os modos do documentário, ele surge ao passo que os diretores documentaristas, né, iam tendo acesso às novas tecnologias e iam se questionando a respeito dos modos já existentes, né. Além disso, o autor ele agrupou características analisadas acerca do gênero documentário e subdividiu em outros 6 subgêneros, né? Os quais são documentário poético, expositivo, participativo, observativo, reflexivo e performático, né? Cada um desses subgêneros ou modos de documentário tem suas próprias características, tendo em vista já essas características híbridas próprias do documentário, né? Mas, contudo, Bill Nichols ele fala que os modos eles podem ser utilizados de modo livre, né? E eles podem interagir entre si, mesmo sem que haja uma predominância de um determinado subgênero. Ou seja, eu posso ter em uma mesma produção um documentário poético, participativo ou observativo, né? Entretanto, né, torna-se relevante atentar para o fato de que tal classificação não constitui uma cadeia evolutiva onde o novo supera ou exclui o anterior. Se a gente for ver ao longo, se a gente for fazer uma história do cinema, uma linha da evolução, digamos assim, do cinema documentário, a gente vai ver que cada um desses modos surgiu ao longo do tempo, né? A gente pode ver que as próprias inovações tecnológicas, como a criação do som, né? A criação do som não, a introdução do som no cinema foi fundamental para a criação, por exemplo, do documentário expositivo, né? Onde a gente tem a presença de entrevistas, né? de voz, né? Então é possível ver que esses modos eles surgiram de acordo com o tempo e com as necessidades que iam surgindo, mas que nenhum supera ou exclui o anterior, né? São novas formas que só se completam, né? Bill Nichols fala, né, que o documentário ele representa a voz do orador
e que essa voz expressa, segundo a ideia da oratória, ao mesmo tempo razão e narrativa, sendo uma voz que transmite confiança sobre determinado ponto de vista. E aí ele cita Godard, e Godard ele não acredita numa oposição entre ficção e documentário, né? Para ele, todos os grandes filmes de ficção tendem ao documentário, como todos os grandes documentários tendem à ficção, né? E aí ele fala que quem opta a fundo por um acaba encontrando o outro no fim do caminho, né? Então, a partir dessas afirmações, é possível notar que o documentário passou por diversas mudanças, através das quais ele foi se adaptando e se modificando para satisfazer as necessidades dos cineastas ao longo dos tempos. Como observado, a criação dos novos modos se deu inclusive por questões de avanços tecnológicos, né? Além dos fatores éticos e estéticos, né? Uma questão fundamental a se pensar é sobre até que ponto é possível se referir a essa hibridização na narrativa entre ficção e realidade. Para exemplificar tal questão, né, Braga Costa traz filmes como O Jogo de Cena e o Céu sobre os Ombros, né? O Céu sobre os filmes Jogo de Cena, que é dirigido por Eduardo Coutinho, ele coloca o espectador diante de mulheres contando histórias de vida ao cineasta, né? Essas mulheres que aparecem são atrizes sociais, né, que responderam ao anúncio de classificado que o diretor colocou no jornal do Rio de Janeiro, e atrizes que o diretor convidou para também contar, ou na verdade recontar essas histórias, né? O segundo filme, ele é dirigido por Sérgio Borges e ele traz personagens que são utilizados e na verdade eles se deixam utilizar em função de possíveis plasticidades da cidade, na cidade ou em lugares da cidade onde mora. E aí Migliorin, né, chama a atenção inclusive para o fato de que apenas só na primeira sequência os personagens estabelecem uma continuidade, né, quando todos estão em um transporte público indo na mesma direção, mas Iomana Rocha, ela fala que o tipo de filme feito por Borges parte de um material documental para uma montagem que adere às convenções da ficção, superando as questões do próprio documentário ao ficcionalizar os personagens, ou seja, os personagens são reais, a única sequência que os personagens estabelecem uma continuidade é a primeira, né, é a primeira sequência, mas todo o resto da produção e das imagens é feita pegando essa história e essas imagens reais a fim de construir uma narrativa ficcional, vamos dizer assim, ou utilizando, né, de recurso de montagem ficcional para contar essa história real. Então Costa afirma que mesmo havendo uma maior preferência pelas produções fictícias, né, visto o largo número de exibições, existe atualmente uma tendência à aproximação dessas duas linguagens, a ficção e o documentário, não concordando, né, com a ideia de que existe um gênero puro. A autora traz apontamentos de Comolli para afirmar que o cinema não tem a intenção de afirmar a realidade tal e qual ela é, mas o cinema ele pode apreender essa verdade por meio do acúmulo de relações, né? E Comolli classifica como relações não representáveis, né? Então Costa aponta que o cinema tende a mostrar o invisível que habita no envolvimento e no processo de feitura do filme, e aponta a necessidade de alternar para o fato de o cinema se tratar de um mundo como olhar. Além de tais questões, a autora discute também sobre a intervenção dos envolvidos no processo de produção cinematográfica, seja ela ficcional ou documental,
apontando que a criatividade está aliada ao material de imagem e som. De acordo com Nichols, é possível notar que mesmo com a intervenção que pode ser percebida entre os dois gêneros citados, ainda assim cada um possui suas próprias características. A ficção conta com a fabricação de personagens fictícios, com o afastamento da incredulidade em relação ao mundo fictício. Já o cinema documentário traz a realidade. Ele, na verdade, reapresenta o mundo histórico, né? Costa aponta como maior característica da divergência entre a ficção e o documentário o fato de que o documentário ele é construído em forma de enunciação. E assim o público, quando ele assiste o documentário, ele vai em busca de informações sobre um mundo que lhe é exterior, né? Já na ficção, o espectador ele não é pego de surpresa, né? E ele aceita essa condição de entrar num mundo ou num universo irreal, né? De modo geral, o conhecimento do público acerca dos gêneros dos filmes que eles consomem é prévio, né? E a partir desse conhecimento é que se estabelece essa relação com a narrativa, essa relação de mergulhar no universo irreal ou essa relação de buscar informações sobre o mundo que lhe é exterior e que é real, né? No Brasil, de modo específico, no que se refere ao cinema contemporâneo, o debate ele gira em torno das questões voltadas à aproximação do ficcional e do documental. E a troca que existe entre os elementos próprios ou característicos de cada gênero na produção, nas produções atuais, né? Costa fala que além dessa troca de recursos, né, existe também a influência da troca de temáticas, né? Quando ela dá como exemplo o filme Cidade de Deus, que surgiu de uma experiência documental, né, e que se transformou num longa de ficção, né? O mesmo ocorre com o documentário, né, ao passo que esse começou a questionar sua pretensa capacidade de retratar o real, como fala Costa. É preciso ter muita cautela, é preciso ter muito cuidado quando pensa as relações entre o cinema e a realidade, né? O produto cinematográfico, ele entrega ao espectador, né, aspectos presentes em sua realidade através das histórias contadas através da câmera. Mas a mise-en-scène, ela pode sofrer influências que vão além daquilo que é filmado, né? Estas influências, essas interferências, elas podem ser desde as emoções do diretor, ou aquilo que ele almeja alcançar através do filme, os aspectos sociais em que ele ou os personagens estão inseridos, ou mesmo os recursos tecnológicos utilizados em suas produções, né? Inclusive as questões éticas e estéticas, aqui a gente pode exemplificar a utilização do hibridismo, né? Trazendo a discussão para os possíveis gêneros cinematográficos, pode-se perceber que o documentário vem sendo apontado como uma das formas de reconstruir o real, ou dar novos sentidos às representações, né? Mesmo que provoque discussões acerca dessa transparência, né? Estimulando também o diálogo entre cineastas e espectadores, mesmo que obter uma mise-en-scène completamente pura seja algo impraticável. É uma questão muito debatida porque quando você tem a própria presença da câmera, né, já influencia de modo, de certa forma, o ator. Então, a verdade, ou 100% da verdade, o real, no filme documentário, ele não é uma coisa possível, vamos dizer assim, né? Porque muitas pessoas, é muito estudado e é muito colocado e pontuado por diretores e enfim, que quando você tem a presença da câmera, a pessoa tende a já de forma inconsciente atuar, né? Tentando mostrar para essa câmera a melhor imagem que puder mostrar de si, ainda mais, né,
quando se trata de uma personagem social, de um personagem real, né? Quando se tem atores profissionais, né? Eles já são treinados para se comportar em frente à câmera. Então, nesse sentido, né, a partir dos avanços das tecnologias, né, onde há cada vez mais aparatos tecnológicos, né, que permitem tanto a efemeridade das informações quanto a manipulações das mesmas, surge cada vez mais questionamentos sobre aquilo que é ou não é real, né? Em paralelo a isso, são criados constantes incertezas sobre a veracidade de conteúdos transmitidos ao espectador no cinema, né? No cinema não é diferente. A partir das diversas novas formas de produção que surgem a cada dia, né, fica cada vez menor o limite entre o momento em que a realidade se torna ficção ou o contrário, né? Nesse sentido, né, o documentário ele não deve ser tido como uma exata reprodução da realidade, mas sim como uma forma de representação da mesma, né? Por mais que a intervenção da narrativa a partir de novos fatos seja recorrente nesse tipo de produto audiovisual, existe ainda alguém que irá selecionar tais fatos e que vão determinar essa história, né? Todavia, pode-se dizer que o papel do documentarista consiste mais em organizar esses fatos, né, e ajudar a contá-los, dando voz, né, aos personagens dessa história, né, e mais dando voz do que criar tais figuras, né, as quais, ao serem narradas em um documentário, passam a ser bem semelhantes às nossas próprias realidades. Então, quando você tem os personagens reais, os personagens sociais, eles tendem a trazer mais essa ideia de aproximação com o público.